Nos meus poemas, eu questiono tudo que eu deveria ser, sou ou não serei um dia. Nos meus poemas eu me vejo do avesso. Eu questiono se esse não é meu verdadeiro lado. Aliás, porque tudo precisa ser só uma coisa? Não somos ilimitados o bastante para sermos de tudo um pouco? Por que escolher um lado da moeda? Nos meus poemas eu me vejo pelos seus olhos. Sinto pela sua pele e me visto de você para saber como eu sou por fora. Nos meus poemas eu sinto tudo o que eu deveria sentir, da maneira mais crua e singela possível. Cada gota do veneno chamado carinhosamente de sentimento para os mais íntimos. Me reescrevo e me apago na medida que as letras não estão harmônicas, por um bem melhor. Não para quem tá lendo, mas sim para quando eu mesma me ler. Minha criatividade se limita à realidade, mas a realidade que construo sou eu. A minha e de cada personagem dentro de mim. Se limitar foi algo criado para alguém que tem medo de explorar seus próprios limites. Escrever sobre assuntos nunca antes colocados para fora e se tornar cada vez mais diferente de algo que uma vez você já foi. Quanto mais escrevo, mais me perco nos meus poemas. Esses meus poemas, na verdade, são nossos, e de cada pessoa que se identificar com toda e quaisquer palavras citadas nas extensões de imensidões guardadas em cada letra. Bem-vindo ao mais iniciante deles. Eu sou feita de várias fases, e várias fases são feitas por mim. Cada momento da minha vida representa uma fase e eu sou a junção de todas elas. Cada fase é uma nova chance de recomeço e cada recomeço, fins e início de novos ciclos. Eu gosto da ideia de renovação e mesmo sabendo que nossa essência nunca muda e que conquistamos as mesmas pessoas, é incrível saber que você ainda assim pode renascer dentro de si mesma. Eu gosto dessa sensação de me sentir leve e mais livre para explorar coisas que talvez eu não me imaginaria fazendo. Coisas boas. É só uma chance de relembrar que você está no controle da sua vida, que mudanças são boas e necessárias, que você se redescobre e se refaz todos os dias quando acorda. Não precisa nada trágico acontecer para você se entregar a esse momento, embora algumas vezes vão acontecer. Você sempre vai saber quando está na hora daquele famigerado ponto final. E atualmente, eu não me identifico com o fato de se estabelecer, porque tudo que eu quero é crescer. Limpe suas lágrimas agora, porque o tempo não para. Eu sei que esse é o motivo dos seus pensamentos mais insistentes, mas o tempo também é uma coisa que temos em abundância. Tudo que temos é o tempo, e ele não vai acabar amanhã ou hoje mais tarde. Você chora por dias quietos, pela pressão de si mesma para ir contra o tempo, fazer tudo o mais rápido possível e que nenhum tempo do mundo é o suficiente para você realizar seus sonhos. Como se você estivesse dentro da última molécula de areia em uma ampulheta. Como se todos esperassem que você saísse da escola, entrasse na faculdade mais difícil, conseguisse o melhor emprego, conciliasse tudo isso com filhos e uma família perfeita. Tudo consecutivamente. Tudo isso junto. Como é possível? Bom, não é. Cada coisa tem seu tempo e vai acontecer no tempo que for. Você vive na sombra do passado, se perguntando o que errou para estar onde você está hoje, nas margens do futuro, vivendo por desilusões que não aconteceram e nem sabe se vai acontecer. Esquece do tempo presente. Seus conflitos atuais te entregarão as respostas que você se questiona desde que começou a crescer, mas tudo isso leva tempo. E ele é infinito para nós enquanto dura. Você é a única pessoa que pode te trazer a realização e a única que pode te sabotar. Não percebe o quão forte é lidar com tudo isso nas costas, dia após dia? Alguns deles mais fáceis, outros não. Apenas esperando que o sol renasça outra vez? Você ainda é tão jovem, tem tanta vida para viver. Não deixe que o mundo te puxe ao limite, a velocidades inalcançáveis. Não deixe que o mundo te transforme em mais uma morta-viva industrializada, exausta de alimentar tudo, menos você. Não teve momentos no passado que você nunca imaginou que algumas coisas seriam possíveis e ocasionalmente se tornaram? A culpa é do tempo. E o tempo não vai acabar se você tirar um tempo pra você. Então respira. Você vai conseguir tudo. Somos insuficientes.
Esse poderia ser um dos maiores erros da natureza, seguido dos maiores acertos. Parece tão errado estarmos constantemente à procura de algo que irá nos preencher, nos fazer feliz, mesmo que a felicidade esteja dentro de nós. Ao mesmo tempo, se fôssemos completos, ainda acordaríamos com inspiração para continuar fazendo as coisas que sonhamos? Alcançar as metas que traçamos? Precisamos saber que somos incompletos, mas não necessitamos de complementos artificiais. Somos incompletos porque precisamos ser. Precisamos preencher nós mesmos com nossas expectativas, prazeres e tudo que completa nossos sentimentos que consequentemente nos completam. Nascemos incompletos, não insuficientes. A diferença entre esses dois tópicos são as construções sociais que nos incrementam saberes, nem todos sábios. Nos ensinam a sermos insuficientes por precisar se apropriar da nossa insegurança, seja com aparência, com intelecto ou profissional. Isso nos torna presas fáceis a ideologias e mercados que prometem nos tornar completos. Somos vendidos à ideia de sermos completos um dia, mas será que seremos? Será que ainda teríamos uma vida se não precisássemos conquistar nada? Nunca, seja o mínimo possível? Ou talvez apenas existiríamos, se isso. O amor vende. O amor vende bilhetes para ver espetáculos de antigas histórias sobre ele. O amor vende álbuns de músicas que o descreve. O amor vende comerciais que falam sobre o quanto algo trouxe e o manteve. Mas afinal, o que é o amor? Depois de pensar muito sobre isso, descobri que não é apenas um sentimento. As pessoas estão constantemente tentando definir o amor e, consequentemente, falhando. A verdade é que o amor não é algo simples, muito menos complexo. É a junção de todos os sentimentos que têm definição, por isso algo tão indefinido, como uma palavra em branco em um dicionário. Amor é relativo e não necessariamente romântico. Amor é fidelidade, apoio, compaixão, presença. Tudo isso e mais um pouco. Mas tem uma coisa que o amor não é. Amor não é machucar, embora a dor venda. A dor vende bilhetes para ver espetáculos de antigas histórias sobre ela. A dor vende álbuns de músicas que a descreve. A dor vende comerciais que falam sobre o quanto algo trouxe ou levou embora. Amor não é dor, mesmo que insistam em colocar os dois conceitos diferentes em um só. Amor não é abuso. Amor não tira algo de você ou faz você. Amor é apenas um complemento para aquilo que já está completo. O amor salva. A dor não. Você já sentiu como se você estivesse sozinha? Como se ninguém mais compartilhasse suas batalhas e não soubesse o suficiente sobre você? Já olhou pra alguém pensando nas milhares de coisas diferentes que devem passar pela cabeça dela? Que ela também tem um mundo inteiro dentro de si? Você já parou pra pensar sobre o quão parece que todos nessa sala têm uma ligação ou uma simpatia um com o outro, menos você? Você já sentiu solitária? Mas não totalmente, porque você sabe que se conhece e que ainda se tem. Por isso não importa o que as pessoas de uma sala pequena vão achar ou não de você, se no final do dia você sempre vai estar sozinha, mas tendo você. Já reparou que todos no universo repleto de bilhões de pessoas têm suas personalidades únicas e que ninguém nunca vai nos conhecer de verdade para reparar isso a fundo? O solitário pode ser libertador. Liberta a alma, a verdade, a calmaria. Liberta o pensamento, mesmo que calhe a voz por alguns momentos. Liberta você para se conhecer longe de todos. Nos liberta para sermos quem quisermos ser, já que ninguém nunca vai nos conhecer. Coloquei um poema, emoldurei, que limitei em poucas frases e pendurei na parede dos meus sonhos e resolvi seu anexo de teoremas. Apedrejei os meus sentidos, emancipei parte da minha alma e pra você eu dei. Perdidos em nós, achados contidos, mas entorpecidos. Se você for doença, eu sou hipocondríaco. Posso ser o amoníaco ou o afrodisíaco. E então, eu vou continuar
tentando descrever o que meus olhos olham e tanto parecem você. Sua pele é o sistema restritivo que recebe cada corrente elétrica do meu toque. A energia das pontas dos meus dedos correm para alcançar seu corpo, rolando sobre ele e explorando como uma tela plana, como se você fosse de vidro. Eu passo pelo seu quadril e subo pela sua cintura, esperando que você sinta um terço de tudo que aflora dentro de mim a cada respiração que de você é tirada. Me perco em você, perdendo no jogo de dois, mas ganhando tempo. Outros batimentos cardíacos a mais e o controle da situação que você pensou que estaria no topo. Olhar nos seus olhos é como olhar no abismo e me jogar dele sem nenhuma pena do que vai ser de mim. Eu sinto você sentindo a mim, eu sinto sua voz forte gritando por mim e sinto-me querendo senti-la. Tudo é novo e eu nunca fui monótona. As fotos da noite passada ainda estão no meu celular. Cada pixel de você serviram como um mapa para desbravar todas as regiões do país chamado você. As marcas mostram todas as partes que você já esteve e meu colo insiste em te manter aqui, ilimitadamente dentro do ilimitado. Nenhuma escala de montanha se compararia à vista que se revela à minha frente quando os cobertores caem e você está aqui. Os meus dedos longos se afogam na sua pele macia, nos seus cabelos médios, na sua boca rosada, sua carne e na sua alma. São coisas que apenas você, em um universo de pessoas, sabe sobre mim. São pensamentos da madrugada que não se escondem com a luz do sol. São coisas que eu esperei meses para acontecer. Você me perguntou qual era o meu sabor antes de me provar. Agora ele corre aceso pela sua língua, esperando como um refil para ser reposto novamente. É errado sentir isso, eles dizem. Mas a verdade é que eles nunca ousariam se sentir assim. Oi gente, meu nome é Amanda. Vamos supor que eu vou saltar de paraquedas hoje. E tá todo mundo cagando de medo. Menos eu tô... Uma vez eu pulei de paraquedas, sem medo nenhum, só com frio na barriga do desconhecido. Pensei em como seria a sensação de entrar equipado em um avião leve por dias. E quase que, de repente, lá tava eu, dando uma de pássaro. Eu lembro como se fosse ontem da sensação de me sentar na saída do avião, com as portas todas abertas. Não fui a última ou a primeira a ir. Eu vi as pessoas saltando na minha frente e eu não conseguia imaginar o que elas estavam sentindo. Foi quando eu vi o mundo a 5.000 metros de distância. O céu estava incrivelmente limpo, nenhuma nuvem em nenhum ângulo, e o sol brilhava, me chamando para baixo dele. Eu sabia que eu nunca tinha tido experiência igual a essa, mesmo antes de me atirar, e nenhuma experiência seria igual mesmo, nem que eu saltasse centenas de vezes com o mesmo instrutor. Tem que tirar de peito, tiras de barriga, tiras por todo lado. Nós vamos entrar primeiro, vamos sentar num dos bancos, não sabemos bem onde, depende da ordem de entrada no avião. Vocês vão sentar à nossa frente. Sim. Nunca andaram de avião com uma porta aberta. Portanto, Não. vocês vão estar a andar de avião e de repente a porta vai abrir, vão ouvir vento e vão ver o céu, ok? Vão ver as coisinhas pequeninas, faz parte da experiência, é um filme 4D. Eu estava agarrada a ele e me senti livre. Precisei sentar na beira do avião e foi o único momento do voo que eu percebi a dimensão de tudo. As coisas estavam tão pequenas e o céu era tão imenso que parecia que eu levaria horas para chegar no solo de novo. Ele disse que estava na hora, apontou pro braço dele esticado e tinha uma câmera no pulso dele que tirava fotos, quase uma por segundo, e também gravava a cada momento que voasse com minhas asas inexistentes. Ele disse que a expressão que sairia nas fotos, antes do salto, seria a que eu estivesse sentindo, e foi dito e feito. Eu sorri de orelha a orelha e agarrei firme ao colete que me agarrava nele. Com as pernas inclinadas para trás, já fora do avião, ele empurrou a gente e começamos a dar volta de ponta cabeça. Demorei alguns segundos para raciocinar o que estava acontecendo, onde eu tava, e no meio desse tempo, eu não tava em lugar nenhum. Na verdade, parte de mim tava nos ares, parte de mim tava na terra, imaginando se eu conseguiria me ver de tão longe, e parte de mim ainda tava no avião, me preparando. E parte de mim tentava juntar todas elas. O vento não tinha dó e batia certeiro contra minha pele. Era um pouco difícil de respirar, mas, sinceramente, eu não pensei sobre isso por um bom tempo. Toda aquela vista era tirar o fôlego de todo jeito. Eu fiz gestos, pilotei por alguns segundos o paraquedas, senti minha boca se esticar, sendo levada pelo vento. Fiquei enjoada pela pressão no ouvido depois, mas tudo valeu a pena.
As fotos e os vídeos ficaram incríveis, foi extraordinário cada segundo lá em cima, mas pareceu ter durado muito mais do que isso. Eu me senti como parte de meus ancestrais, bilhões de anos atrás. Ave. Embora enferrujada, eu confesso que meu corpo se cansou de tanta adrenalina e ficou quieto pelo resto do dia. Quase um ano depois, escrevo isso e ainda tenho em mente o que meu escritor disse fechando aquele paraquedas de arco-íris que pintava o céu minutos antes. O que você achou? Eu respondi boba, trocando as palavras, boquiaberta, sem saber realmente o que fazer. Ele me falou que, muitas vezes, a gente escreve coisas pequenas da vida com adjetivos extremos, coisas simples como incríveis, e que quando vivenciamos algo realmente digno dos elogios, a gente perde a fala. Na hora eu concordei, mas eu acho que isso me assombrava até hoje. Eu entendi que cada coisa tem sua própria experiência e maneiras de serem vividas. Não é errado conseguir uma conquista diária e taxar como maravilhoso. Na verdade, é incrível percebermos o quão maravilhosas pequenas coisas também podem ser e admirar elas por isso. Seja um salto no céu pro chão firme, ou seja, conseguir atravessar a rua de forma tranquila, apresentar um trabalho contendo ansiedade, se alimentar bem no dia, conseguir desenhar exatamente como estava na sua cabeça, receber algum elogio, conseguir sair de casa ou tomar um sorvete favorito. Tudo é incrível de diferentes formas, sem desmerecer cada vivência, mas na raiz mais crua da palavra. Foi uma experiência incrível. Tchau! Eu quero que você seja forte. Mais forte do que você já foi antes, mais forte do que você foi hoje. Eu quero que você seja forte porque eu sei que você já é e que vai precisar continuar sendo. Você nasceu para ser infinita e, consequentemente, cresce ainda mais todos os dias. É como se sua alma ainda fosse uma criança, apesar de ter sua maturidade, e descobrisse uma coisa grande e nova todos os dias. Você tá crescendo e as coisas vão acontecer com você. Várias são muito boas e vão querer tirar dos eixos da sua própria vida. São as mesmas coisas que vão fazer você se sentir insuficiente, triste, como se não valesse a pena continuar. Isso vai acontecer e você precisa de força para entender que o que te define não é como essas coisas ruins acontecem, e sim o que você faz com você mesma quando elas acontecem. Será que a gente é sozinho mesmo? Respira e olha pra fora da sua bolha. Nada é tão grande a ponto de tirar sua paz. Nada desses sentimentos ruins realmente foi importado daqui a um tempo. Você sempre foi muito sentimental e se deixa ir com isso, mas você não percebe que às vezes isso é uma tortura pra você mesma. Sentir demais também pode ser bom, mas você precisa saber quando parar e quando continuar. Se isso te afeta negativamente, essa é a hora de parar. Vão ter momentos em que seu chão vai cair de maneiras que nunca caiu antes. Você vai ver seu mundo girar e parar de cabeça pra baixo. Você vai se sentir sozinha e tudo bem, a gente é sozinho mesmo. Se você olhar bem, você nunca passou por algo tão grande assim, mas você não vai ficar pra sempre nas asas desprotegidas dos seus pais. Quando esse momento chegar, eu preciso que você seja forte pra descobrir a força que tem dentro de você. Somos como as árvores, feitos das mesmas coisas, com galhos e ramificações chamados de veias, até ainda mais frágeis, fortes por fora e de pele e casca aparente. Sentimos os pingos de chuva descendo em nossos corpos. Nosso cabelo voa como as folhas em relação ao vento, ou nossa alma na ausência dele. Criamos raízes longas e fazemos laços em lugares que julgamos pertencer. Temos cicatrizes expostas de lutas diárias, contra o ser humano e contra nós mesmos. Nascemos tão pequenos, ainda em moléculas incrivelmente grandes. Precisamos de luz, mas sobrevivemos à noite. Há tanto para se fazer na Terra que ficamos sem chão. E não importa quanto tempo estamos aqui, ainda seremos meros exploradores de um terreno que não é nosso, e sim delas. Não vivemos sem esses pontos multicores em um mapa, embora eles possam existir plenamente sem nós. Se elas nos preservam até hoje, então não deve ser tão difícil preservá-las. Por que nós não tentamos fazer isso por elas e pela extensão de nós? Sabe aquela garotinha que mal alcançava as prateleiras altas da casa e que se machucava tão fácil quanto uma folha se rasga? Então, você não é ela.
Tudo bem, ela ainda é você, mas você não é ela. Você cresceu, tem ideias, pensamentos, formas novas. Não tem como você voltar a se comparar com seu eu de tanto tempo atrás sem, ao menos, perceber o lado bom e a evolução de tudo. Sabe aquela versão menos favorável que você percebeu anos atrás no espelho e aquela imagem ainda te assusta? Você não é ela. E quando você se encontrou tão deprimida que não se reconhecia naquele estado de mente e espírito, você não é a sua fase ruim. Você não precisa se cobrar tanto e ser tão dura consigo porque você não é alguém que deixou de fazer uma das 10 coisas da sua lista, ou por não ter dado o melhor que si naquela coisa, ou por ter feito uma decisão ruim que pareceu boa. Você precisa entender que está em constante mudança. Não é a mesma pessoa desde que começou a ler esse texto, desde que abriu aquele aplicativo de celular, ou que mudou a página do livro. Você não é a mesma que segundos atrás, quem dirá meses, anos. Você não é a culpa por ter feito o que pareceu correto ontem, mas hoje talvez nem tanto. Isso tudo apenas mostra o quanto evoluímos tão rapidamente e por que a gente não olha pra isso? Por que você não olha para as coisas boas que acontecem com você, ao invés de se julgar tanto pela sua aparência, inteligência, seus talentos e seus desejos? É sempre mais fácil criticar do que reconhecer vitórias, até mesmo se a batalha for contra você mesma. Você já se agradeceu por algo bom que fez hoje? Não precisa ser algo mundialmente importante, que traria a paz mundial, mas alguma coisa boa pra você. Você não é o seu passado e também não é o que poderá ser no futuro. Você é a obra de arte que te dá vida e tudo isso é o agora. Você não é a comparação que faz com você quando vê as garotas que são estampadas nas redes sociais. Você também não é a expectativa das pessoas sobre como você deveria ser. Eu poderia ficar horas escrevendo as 1000 coisas que você não é, mas entender o que você não é ainda não é mais importante do que saber o contrário. Então agora eu te pergunto, tentando achar a resposta mais sincera e pura possível, mesmo que seja algo que ninguém nunca poderia imaginar. O que você realmente é? Feche os olhos e imagine um lago. Um lago onde pulo de cabeça e mergulho com minhas mãos afiadas para frente e as palmas juntas para baixo. Eu pulo e, aos poucos, vou ficando submersa. A profundidade depende da profundidade dos seus pensamentos, mas ela pode ser tão grande que tenta fazer com que eu desista de chegar no fim. Há um oceano de experiências dentro de um lago central. A pressão que me faz querer subir à superfície e ver tudo de forma mais rasa também é o medo de falhar. O que te impede de ir mais fundo no mundo? A gravidade aqui é apenas uma ideologia criada por alguém que tem receio de ir mais longe. Não a culpe. Mergulhar de cabeça no mundo assim não tem volta. Saber que ele sempre vai te correr de alguma forma, também não. Quando o medo é atravessado, minhas mãos tapam meus ouvidos e a pressão para que tudo dê errado é inigualável. Minha respiração nunca esteve mais leve e menos livre de arrependimentos. Se tudo der errado, saiba que eu tentei mergulhar o mais fundo possível no mundo onde nada é igual. Onde você é empurrada para falhar ou se arrepende do que nunca foi dito ou dos sentimentos que nunca foram mostrados. Eu ainda sou alguém tentando aprender a nadar em um lugar tão vazio, embora tão cheio de pessoas. Eu afundo, eu paro na superfície, eu preciso tentar mais uma vez. Eu preciso tentar sair desse lugar sufocante e encontrar a essência que tiraram de mim. Se tudo der errado, saiba que eu abri meus olhos debaixo d'água e me vi criança, procurando esperança em um lugar sem contexto ou exemplos. Feche os olhos e imagine como está submersa a todos os seus sonhos e tentar se agarrar em alguma de suas raízes. Não para permanecer nelas, mas apenas para levá-las consigo e não esquecer de quem você é e já foi um dia. Amizades têm prazo de validade. Não adianta fugir ou fingir. O tempo é grande demais para algo não se deteriorar e pode ser um prazo tão longo quanto o esperado ou tão curto quanto a primeira conversa. Elas acabam e é importante que isso aconteça. Tem pessoas que ousam perguntar como isso pode ser bom, mas aqui vai meu ponto de vista.
O tempo desgasta coisas que temos medo de deixar irem sozinhas, não da melhor maneira. O desgaste é a ferramenta de percepção de que algo não tá certo. Não posso contar nos dedos o tanto de amizades que se acabam com o tempo da forma mais genuína possível. Sem choro, sem estresse, sem cerimônia. Quando você força a estar num relacionamento que seria mais saudável ter acabado pela distância de duas mentes fora de sincronia, tudo se torna mais doloroso. Você pensa demais e impede o destino de trazer novas coisas para sua vida. Novas pessoas, novas perspectivas, novos sonhos. Se permitir é uma dádiva, mas não qualquer dádiva. É um talento de não ser egoísta ao ponto de deixar com que um ato difícil também faça outra pessoa se permitir. Coisas e ciclos precisam acabar. É o destino da vida. E não tem nada que você possa fazer contra isso. Às vezes fico sem assunto, mesmo que por um minuto. E toda vontade de escrever e transparecer vai por água abaixo apenas por não me sentir à mercê. A criatividade anda comigo, mas com seus próprios passos, e esse é o perigo. Ela não liga de não estar comigo, muito menos se importa se de algo preciso. Afogada no mar de não sentimentalismo, ela faz os meus pensamentos algo maciço. A vontade de se debruçar em um bloco de notas e despejar emoções para entendê-las é o ponto maior. Esse é o pior. Depender das palavras para me sentir completa, já que sem elas, não sou repleta. De todas as calmas que me acalmam, aos medos que desarmam, aos assuntos não terminados, às feridas constantemente abertas e aos traumas não tratados, não quero escrever sobre ela ou sobre ele. Quero escrever sobre mim. Sentir que ainda me pertenço e que não há nada que aqui martele nas minhas ideias de um mero fim. A distância distanciou você de se distanciar de mim. Ou melhor, a distância ajudou a nos distanciarmos uma da outra, ainda mais distante do que já estávamos. Quanto mais te quero aqui, mais você tá aí. Duas almas que ficam mais distantes do que a distância que já existiu entre as fronteiras. Como se estivéssemos em continentes diferentes e nossos corações fossem países em guerra. Eu só quero um tratado de paz com você, levanto a bandeira branca e você não vê. Tento te lembrar que tudo tá igual e que não há nada que não seja passageiro, mas a distância me torna meramente invisível quando eu não consigo estar perto do seu peito. Me veja por um binóculo ou um telescópio. Me veja tentar ver você e suas emoções atuais. Me veja tentar quebrar as barreiras distantes e mais próximas a cada minuto que passa. De nada mais serve a distância se não pensarmos nela. Distância é só um conceito, um ponto de vista. Posso nunca ter estado tão longe, mas eu lembro como éramos próximas. Diferente de agora, que conto os dias nos dedos e acabo pensando sobre o que acontecerá quando eles chegarem. Quero ajudar, me tornar um pilar, e você só quer tempo e espaço para respirar. A morte vem da distância, morte do que temos. Posso tirar todo o tempo do mundo, mas será que todo o tempo do mundo ainda vai ser suficiente? Se importar torna as coisas distantes. Eu não quero sufocar e não quero deixar de te ter. Como uma corda que perde fios cada vez que uma se distancia da outra por medo de machucar. Você sabe que eu nunca machucaria você e você sabe que a distância sempre foi a única coisa que poderia nos machucar. Me ilumina, me diz palavras que me alucinam. Me mostra a cor da sua melanina e olha como você me fascina. Me apresenta as memórias dentro da sua gaveta. Me deixa louca quando se isenta e me mostra apenas sua silhueta. Me desenha, faça disso sua resenha. Não deixa que isso me detenha, da vontade de fazer toda minha. Seja um poema, resolva o meu dilema. Pras asas do meu teorema e se torne a rima. Me leva pra cima e na beira do mar, quero ser seu pilar. As pegadas do seu caminhar, o mergulho fundo do meu amar. Amor a buscar, cavar densamente e recolher estilhaço de tudo que não é futuro. Garantir a calma durante a histeria de emoções, igual ou junto com a compreensão de que a vida é como um karaokê, onde você pode não saber a próxima música, mas precisa cantar com seu ritmo e tudo bem não saber todas as próximas notas. Você sempre foi uma linda melodia em um sábado de manhã. Navegando pelas ondas das suas turvas curvas, procurando onde se esconder quando o melhor esconderijo sempre foi você. Resultado de longas expedições, submersa em tua alma, que acalma um por um a cada verso em negrito. Porque você não consegue ver que o X da questão sempre foi você.
Mesmo que algumas letras se percam no poema, corram em busca de um gabarito e fujam, você ainda será o alfabeto mais completo que poderia ter. Coisa que nem todos os Ws, Ys e Zs poderiam esconder. Já escrevi tanto sobre seus olhos, seus cabelos e a maneira que você encara o mundo. Já escrevi muito sobre como você faz eu me sentir e como eu sinto você. Foram todas frases escritas sobre as mesmas vertentes que, uma hora, simplesmente acontece de ficarmos sem palavras. Eu não quero repetir as mesmas teorias sobre sua pele, muito menos sobre a saudade que isso causa no meu peito, porque relembrar os sentimentos passados também machuca. Eu não quero me machucar mais do que eu já tô só pra escrever sobre alguém que nunca pareceu mais estranho na minha vida. Me convenci que, quando não sabemos mais o que dizer, talvez seja a hora perfeita de ir embora e desapegar de tudo que um dia foi bom, porque não volta mais. Mesmo que o sentimento de céu e inferno tenha acontecido com 1 segundo de distância um do outro. Também dói aceitar que foi bom. Foi, porque não vai ser mais. Haveriam outras coisas boas, mas não essa. Não com você. Dói, mas te liberta de um caos interno de não saber nem como resolver, juntamente com todo o caos lá fora. Quando eu pensar em escrever sobre você de novo, eu vou lembrar que não há nada que já não foi dito. Não há formas de você que já não tenham sido desenhadas pelas pontas pequenas do meu lápis. Não há momentos com você que eu não tenha vivido até o último minuto. Não há perdas suas que eu não tenha chorado até a última gota. Então, por favor, me deixe ir de uma vez por todas dentro de você, de dentro de mim. Preciso me reconstruir longe de ti. E nunca achamos que realmente vai chegar o dia de falar essas palavras, mas alguém precisa colocar um ponto final no sofrimento que um dia pareceu sem fim. O sol começa a saltar os últimos raios pelo horizonte ainda mais limitado pelas copas das casas. A sua luz já começa a não refletir na minha parede pintada com a história do tempo. Não é que eu tenha medo do escuro. Eu nunca tive. Mas eu ando sentindo nos últimos dias. Medo do que a ausência de luz faz com as pessoas. Algumas delas podem ser elas mesmas e outras acabam se afogando em um túnel submerso a procurar alguma luz. No fim das contas, o dia sempre amanhece, embora o ciclo voltasse a atormentar até os monstros que ficavam no armário. Bom, com o tempo, eles se instalam pela sua cabeça e confundem você até o último minuto. Eu não tenho medo do escuro. Eu tenho medo do que ele traz. As inseguranças, os traumas, as agonias e as ansiedades. Eu não culparia a lua por me parecer tão traiçoeira. Mas é difícil não ter alguém pra culpar sobre o silêncio da madrugada que te faz ouvir cada pensamento em alto e bom som. Quando amanhece, parece sempre mais fácil esconder alguns sentimentos de você mesma. E quando volta ao fim do entardecer, você escreve agoniada com medo do que pode acontecer. Agora você sabe que a dor infinita não vai durar para sempre. A situação de instabilidade, insegurança e estresse pode ter um fim. Você sabe que não vai morrer por causa de um coração partido e que o mundo não vai acabar depois que as palavras que você tanto evitou forem ditas. Sabe que tudo é temporário, a dor é mais ainda. Sabe que a vida é justa e vai colocar empecilhos maiores quando você tivesse os maiores picos de felicidade. Aquela situação que parece não ter mais jeito, só aceitação, se resolveu. Você entende que as coisas muitas vezes não terminam como você inicialmente planeja, e ainda bem, já que o final que você nunca pensou pode ser ainda mais libertador. Que a paz está dentro de você, embora viver fora de um local tóxico também seja essencial. Sabe que nada custa sua paz e que eu, sendo você, nunca estive mais orgulhosa de pertencer a uma história tão incrível. Não deixe o voo contínuo a liberdade atrasar.
Eu sei que você já sente frio na barriga antes mesmo da decolagem, porque sabe que as nuvens te esperam e que não tem destino final. Mas explorar a liberdade e se sentir livre, essa é a única escala. Minhas mãos vibram, trêmulas, se contorcem. Cada extremidade do meu corpo se força ao máximo para liberar toda a quantidade de energia que gastei pensando hoje. Pensando sobre tudo e coisas que ainda nem aconteceram. Tentando adivinhar o futuro para conseguir lidar melhor com ele, mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Meu peito se aperta agoniado, meu coração acelera para tentar sair do beco encorajado e eu sou a única a passar por todas as consequências. Quando finalmente consigo respirar fundo, eu desabo como uma construção precária, apenas esperando a corrente certa de vento abalar suas estruturas. Eu quero sentar porque minhas pernas parecem não ser as mesmas. Talvez a falta de força seja pelo pouco que eu comi hoje ou apenas pela própria fraqueza mental do momento. Não consigo enxergar um minuto daqui por parecer que o mundo tá acabando. Não do lado de fora, mas sim dentro de mim. Como se eu estivesse morrendo e nunca estado tão vivo ao mesmo tempo. Por mais que você pense que não consegue, respira. Respira até seus pulmões estarem cheios e tira tudo com calma. Faça isso levando o tempo que levar, sinta seu corpo vivo. O mundo já pareceu estar em lugares irreversíveis tantas vezes, agora apenas mais uma de todas elas e isso vai passar. Tudo passa. Sua solidão, sua pressa, seu mal-estar, tudo passa. Inclusive a nuvem que você está inserida agora, e quando passar, você vai ver que sobreviveu a mais um momento depois que esqueceu de realmente cuidar de você. Nada é tão grande quanto você imagina. E acontece com tantas pessoas que você ficaria surpresa se eu te contasse, embora ninguém falasse sobre isso por medo que se retirem menos fortes. Todos acabam se isolando e sentindo-se distante de todos. Você nunca vai ter menos força. Completamente contrário, você precisou de força para chegar onde chegou e passar por isso. A fraqueza e a força são tão relativas quanto o bem e o mal. Quanto mais vivemos, mais esquecemos que tudo bem não está bem. Momentos bons precisam de momentos ruins para ter algum significado. Precisamos estar mal para saber o que é estar bem e não se culpe, não se cobre. Não basta lutar contra um padrão tóxico de perfeição e querer, mesmo que no fundo, ter a famigerada vida perfeita. A imperfeição nos ensina e nos amadurece. Passar por coisas assim mostra sua força, sua experiência, sua garra. Você vale a pena e você tá aqui por um motivo. Sua história importa e você nasceu para ter um impacto. Todos esses fragmentos te formam, não apenas você, mas também fazem parte de todos nós. Você não tá sozinha. Respira. Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece que uma fênix precisa morrer para renascer. Momentos de cura levam tempo. Eu sei disso porque eu tô no meio de um degrau, sem ainda enxergar o próximo ou o fim da escada, muito menos onde ela pode me levar. Onde parece não ir nem pra frente e nem pra trás. Os sentimentos antigos voltam à tona e paciência. Não tem nada que se possa fazer em relação a isso. Eu tô sentindo cada sentimento que é me dado, gostando ou não. As coisas precisam ser sentidas pra passar. Pra nuvem nublada sair do céu, a chuva precisa cair completamente e a cura é o que vem depois. Pra esquecer como eu me sentia no olho do furacão, eu preciso terminar completamente de passar por ele e tá tudo bem. A gente precisa repetir isso. Algumas coisas acontecem do dia pra noite, outras não. E se eu puder escolher em relação a isso é quase nulo. Então senta e aproveita os resquícios da dor de cabeça enquanto o vento bate contra a sua pele. Até os momentos assim têm seu significado. Aproveita para sentir tudo e aprender com isso, sem ressentimento quando passar. Os desastres também têm sua beleza. E tudo passa. Amanhã vai ser melhor que ontem, mesmo que pareça que não.
Ser artista, apesar dos estigmas que giram em torno de tudo isso, que eu ia todo pensando sobre como cheguei à conclusão de que aquilo era o que eu era, o que eu sou. Me perguntei quando eu me dei conta de que era um artista, e eu acho que nós só sabemos. Ou melhor, a gente vai descobrindo. Tentei traçar vários caminhos físicos no chão do asfalto da vida, mas minha cabeça e meu corpo insistiam em me fazer voar e chegar nas nuvens. Uma hora você só percebe que aquele é o seu lugar. Com a cabeça imersa em você mesmo e com a cabeça do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Sonhador o bastante para transformar a arte em coisas além da minha perspectiva e também realista para realizar tudo o que passa nessa minha mente incansável. Nem tudo, mas aquilo que persiste. Não existe melhor ou pior quando todos ali fazem coisas do seu coração e dentro do seu ponto de vista. Tudo é único. Tudo é unicidade. Tudo é arte e há arte em tudo. O que é tudo e o que é arte? Você já se sentiu expressada completamente naquilo que você faz? Você se olha através do seu trabalho? Um olhar clínico, distante, mascarado pelas máscaras sociais. Você realmente vê a pessoa que coloca a cabeça no travesseiro, que pensa sobre as galáxias e faz coisas sem sentido ter uma razão momentânea? Você se vê ou vê a pessoa que vê quando tá sozinha, sem arrependimentos? Você é uma pessoa diferente do que de 2 dias atrás. Você pode ver isso em sua arte. Pode ver isso no seu sangue. A arte é sentir, e sentir não pode ser definido ou vivido por um outro alguém. Artista não vem da palavra reconhecimento. Mas se você se reconhece, aí vem um artista. Se você não me amar do jeito que eu sou, então você nunca vai me amar. Em todos esses anos que eu precisei do seu amor para me reconstruir, você não me deu nada em troca. Entendi que sou forte o suficiente sozinha para saber quem eu realmente sou. E você tentou, de todas as formas possíveis, mudar o que eu sinto. Me castigou, gritou, chantageou. Como é saber que tudo isso só me tornou indestrutível? Se você não me aceitar pelo que eu sempre fui, então nunca me aceitou. Você aceitava a ideia que você queria ter de mim. Você aceitava a criança com o futuro que apenas você sempre sonhou. Você não me conhecia antes porque nunca olhou pra mim. Nunca viu nada além das suas projeções. Como é saber que eu não sou suas expectativas? Livre das correntes psicológicas que é tentar fazer de tudo para que você não me olhe, não me sinta, porque isso era sinônimo que você me desaprovaria. Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive! Eu sempre busquei a aprovação de todos e eu sei que isso nunca me levou a lugar nenhum. Mas um filho, diferente. Eu te amo porque você faz parte da minha vida, mas talvez não faça mais. Se não se esforçar para abrir sua mente fechada de estigmas e conceitos passados, então eu não posso abrir meu coração para ser rejeitada mais uma vez por você. Faço as minhas malas de incerteza sobre o fim dessa história, mas eu prefiro que seja um fim saudável, por tantas noites que eu esperei por isso. Eu me reconstruo todo santo dia, e ainda sei quem eu sou. Sou uma parte de você que se despede com o coração em pedaços. Preciso reconstruir minha nova casa em novos lugares. Preciso criar uma nova família de amigos e estranhos que me acolhem, diferente de você. Se você quiser fazer parte do que serei, ainda sendo eu, sinta-se à vontade. Mas se não quiser, não há nada que eu possa fazer. Sou um a menos pra você. Um arrependimento a mais no futuro por todas as coisas erradas que você realizou. O mundo é cruel, mas você foi mais. Me amo e seguro todas as minhas cores no peito. Eu sou grande demais pra caber na sua jaula. Colorida demais pra me encontrar nas nuvens nubladas das suas ideias. Humana demais pra ser presa dentro de mim e dentro de ti. Não é uma palavra ou outra que carrega um peso enorme nas retas e dobras, que formam letras. É o significado que damos pra elas. Umas mais leves, outras mais difíceis.
são meras figuras que dependem apenas de você para ter uma interpretação e como elas fazem você se sentir. Fazer o quê? Nós sempre colocamos significados em tudo à nossa volta para nos sentirmos menos insignificantes. Notas pra mim. Você sobreviveu mais um dia. Hoje foi difícil, e não só hoje. A semana tem sido tão cansativa que a segunda-feira parecia quinta e o horário de almoço parecia final de tarde. Tudo isso pelo cansaço. Esse é o terceiro dia que a cabeça não para de doer, de preocupação, e o terceiro dia que a única vontade que parece ter no seu corpo é de deitar, dormir 12 horas e não fazer nada das coisas corridas que tem pra fazer e se arrepender depois. As coisas nem deram errado ainda e você já se lamentava por isso. Mesmo parecendo que o lençol abraçava seu corpo, você levantou da cama e acordou cedo. Quando sua cabeça parecia explodir nas primeiras horas do dia, você fechou os olhos e continuou. Nem mesmo quando você voltou pra casa e tudo parecia que daria errado, você fez dar certo. Ainda tá meio errado, mas você não desistiu. Respirou fundo e lidou com alguns imprevistos. Sua cabeça ainda projeta coisas que podem acontecer, mas você foi mais esperta e não deixou isso te sabotar. Sabia que não estava na hora de chorar, engoliu as lágrimas enquanto se encarava no espelho, levantou a cabeça e entendeu que esse momento era muito pequeno perto de tudo. Mesmo que você não consegue perceber muito isso agora, você acreditou. E aqui vai outra nota. Eu tô orgulhosa. Parece que essa semana não vai passar, mas eu sei que vai. Antes desses últimos momentos, se passaram outros com momentos que eu mesma duvidei de você, que você seria capaz de tomar as rédeas e aguentar tudo, incluindo hoje. Até agora eu tava surpresa que você conseguiu ser forte o suficiente pra se impor, mas eu não deveria. Eu percebi que você sempre foi essa pessoa, só não tinha tido a oportunidade e você ainda é ela. Come alguma coisa e depois vai dormir. Você merece. Você merece sonhar com algo tranquilo para compensar a mente turbulenta da rotina e recarregar essas energias para um novo dia. Não é desanimador saber que outros momentos ruins vão chegar, porque eu quero ver o que a vida ainda tem para mostrar dos outros lados de mim. Quando eu me lembro de você e memórias, mesmo sem toda a carga de sentimentalismo, ocupam os espaços vagos na minha mente, eu me esqueço de mim. Esqueço das minhas conquistas, da minha coragem de sair pela porta da frente. Esqueço de não me remoer pelas suas últimas palavras dizendo que poderia ter outro fim. E esqueço de não me arrepender. Não ter brigado, não ter dito coisas que me arrependeria depois e por não ter abaixado meu nível. Esqueço de uma promessa ou outra que fiz sobre não escrever mais sobre você. Mas na minha defesa, eu já sabia que eu ia quebrar elas. Eu só precisava de um estímulo e foi verdadeiro enquanto durou. Esqueço que sou maior do que isso e que minha situação atual não me define. Esqueço que isso é só um terço da situação e que daqui a pouco passa, mesmo que nunca pareça passar. Esqueci de esquecer alguns detalhes que eu já nem lembrava mais. E só de pensar em você, eu me lembrei e instalei uma tortura psicológica contra mim. Sou eu que controlo meus pensamentos, né? Ao mesmo tempo que eu quero excluir um por um, tenho em mente que eu preciso respeitar o meu momento de luto pelo tempo perdido e passar pelo processo de cura. Mas deveria demorar tanto assim? Ou quem sabe esteja até sendo rápido. Só eu que não vejo. Esqueci de esquecer até seu endereço. Mas o que eu não esqueci é de tentar te esquecer. E é isso que realmente importa. Porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sei quem eu sou. Porque no silêncio da noite, quando eu acordo, eu tô sozinha. Porque quando ninguém tá ali por mim, eu tô. Porque eu sou a única pessoa a ver a beleza do mundo através dos meus olhos. Porque eu sou a única que pode me construir. Porque os meus significados não significam nada pra mais ninguém. Porque eu me basto. Porque eu olho no espelho e vejo minha luta. Porque eu sou dona de mim e das minhas ações. Porque a minha voz dita os melhores conselhos. Porque eu não sou incompleta ou metade de algo.
Porque eu sou a única pessoa que conhece minhas prioridades. Porque eu posso cuidar de mim de um jeito que ninguém mais conseguiria. Porque ninguém mais pode contar minha história a não ser eu. Porque todas as minhas curvas imperfeitas me formam com a musicalidade de um poema. Porque eu tenho apenas a mim. Esse é o porquê eu me escolho. Eu não acredito muito quando dizem que algumas pessoas simplesmente nasceram para o sucesso. Isso não conta com diferentes privilégios que, eventualmente, alguns têm mais que os outros para chegar em lugares altos. Mas, sinceramente, o que é o sucesso? Para algumas pessoas, o sucesso é estar no topo das mídias musicais, no palco dos prêmios de atuação, tendo suas frases recitadas por terceiros. Já para outros, o sucesso é estar cursando a faculdade dos sonhos sem se preocupar com o salário futuro. Sair com os pais no dia de domingo, dormir com seu animal de estimação na cama, acender um incenso depois de um dia tranquilo. Definir uma rotina. Entende como as definições de sucesso são tão únicas quanto nós? Talvez eles sejam certos. Ou apenas todos merecem o sucesso da forma que eles preferirem. Receber um prêmio depois de um tapete vermelho pode ser o sonho de alguns. De outros não. E isso não significa que eles sejam menos sonhadores ou merecedores de algo bom por isso. O seu sucesso é onde você tá agora, ou amanhã. E tá tudo bem ele ser da forma que faz sentido pra você. Ninguém tem o direito de diminuir ele. Muito menos você. Está no ar, Escrita Falada com Amanda Grillo. Expectativas são incríveis, ao contrário do que todos pensam. É a sua imaginação de algo tão incrível que faz você chegar nos melhores lugares dentro de si. O pico do seu orgasmo, o ponto mais alto da sua inspiração, a corrida mais rápida da adrenalina imersa no seu sangue. Todas as sensações são causadas unicamente pela sua mente e, em seguida, pela ligação com o seu corpo. A melhor parte do caminho não é o destino final, e sim a jornada. Tudo é incrível contanto que você não coloque a responsabilidade da sua imaginação fértil em cima de outras pessoas, outros relacionamentos ou outras conversas. Você tem que saber que a realidade é limitada demais para corresponder ao tanto de possibilidades que você tem a oferecer. Quase sempre a realidade vai ser uma descarga para o seu motor. A desilusão de ler um livro renomado e não achar tudo isso. Mas se não fosse assim, a nossa própria mente precisaria ser o que nos põe de volta no chão e ela é grande demais para tentar se encaixar no mundo real. A expectativa é a melhor parte do percurso porque ela pode ser exatamente como você quer que seja, em qualquer vertente. E não tem problema se ela não corresponder com a vida física. Isso não tira a magia da realidade de ter seu livre-arbítrio e sempre saber o que faz. Você reconhece esse som? É o seu cabelo pedindo uma transformação. O seu cabelo tem força para encarar o sol? Sempre me perguntam como eu cuido dos meus cabelos. Preparada para descobrir meu segredo? Combata o frizz e conquiste o liso dos seus sonhos. Podei meu cabelo por vários anos para me encaixar em uma passividade padrão aparente. Com o tempo, gradativamente, fui vendo beleza onde já era bonito desde o começo. Não era como todos os outros que apareciam pra mim, mas era meu. E isso também me incomodou por um tempo. Ainda aos poucos, enquanto questionava sobre mim, aprendi que não tinha coisa mais eu do que ser eu mesma. E aprendi também a me sentir bem com isso. A minha personalidade nunca foi muito passiva de todo jeito. Os meus fios rebeldes com várias texturas diferentes se redescobrem até hoje, por consequência de tentar se encaixar onde não estavam. Mas eu entendi que a existência de algo tão fino e tão volumoso, com curvas, faz parte do que me compõe. Me sinto mais representada, forte e confiante. Tudo isso por deixar ser o que eu era desde o início, o que já estava dentro de mim. Ninguém conta que algumas vezes você vai querer ficar de joelhos, com as mãos pra cima e se render a um padrão que falam que é muito mais fácil seguir. Mas não é mais fácil do que ser você. Outra coisa que ninguém te conta porque ninguém quer que você se assuma.
Outras vezes você vai amar tanto que reflete no espelho que tudo vai fazer sentido. E os dois extremos sempre passam. Mas o que fica constantemente é o que realmente importa. Não é sobre um cabelo ou sobre uma sociedade. É sobre mim. E é sobre ser no mundo a representatividade que eu gostaria de ter visto. Ser intensa é como acender um palito de fósforo. Observar o fogo se formar na ponta e apenas perceber a dimensão disso depois que seus dedos começarem a arder. Ser intensa é plantar e cuidar de uma pequena e bela semente, sem saber que ela crescerá e descobrirá carnívora ao te ver pela primeira vez. Ser intensa não é apenas a confiança, é a insegurança de que você é a única sentindo demais. E ser intensa é viver cada sentimento como se fosse o último. Porque ser intensa é morrer por tudo para continuar vivendo. Olhei pra trás e relembrei a última vez que sofri tanto. Mal pude imaginar que passaria do olho daquele furacão. Foi difícil, muito difícil, e é por isso que eu tô aqui hoje. A verdade é que a vida não é uma pista reta. Ela tem curvas e buracos a todo momento e estamos constantemente caindo nos mesmos. Seria hipocrisia querer que as coisas fossem como imaginamos. Eu olhei pra trás e a dor agora pareceu quase nula quando eu vi que uma dor maior já existiu e eu passei por ela. Esse é o valor de reconhecermos por onde passamos. Os buracos parecem menos fundos, as curvas menos fechadas e as estradas menos longas. Tudo isso porque você já passou por isso antes e não saiu da pista. Se desprender da situação atual é viajar para perceber que você é mais forte do que imagina. Você percebe uma força que sempre esteve com você. Você só não lembrava. Você estava certa quando disse que não precisaria passar por tudo isso sozinha e eu tenho minha escrita. É assim que eu vou me estendendo até o máximo de onde eu posso ir. Minhas estrias são a prova viva do meu crescimento. E tem pessoas que ainda duvidam do meu orgulho por elas, porque tá enraizado no nosso pensamento que a gente tem que esconder. Eu não conheço a pessoa que falou que nossas cicatrizes são consequências de luta, mas ela tá certa. Nós somos rasgadas de tanto esticadas. Precisamos crescer muito mais rápido e encarar um mundo muito mais cruel, sofrer consequências mais frias. Uma mão que puxa cada uma de nós pelas extremidades e é assim que crescemos. Crescemos com marcas porque nada nunca foi fácil, nem vai ser. A sorte é que se conseguimos passar por isso, conseguimos passar por qualquer coisa. As marcas de guerra estão aqui pela resistência e a resistência está aqui pela luta. Nossos corpos são instrumentos de luta e eu tenho orgulho disso principalmente porque dizem que nós não deveríamos ter. Não somos as erradas aqui. E os nossos corpos também não. Querida pessoa que vai entrar na minha vida, aqui vai uma lista de observações que eu quero te trazer. Eu sou feita de todos os meus encontros, desencontros, minhas experiências e outras vividas por outros. Eu sou formada por coisas que me influenciam, resquícios de mim, memórias passadas e planos futuros. Tem um histórico de desilusões amorosas, e isso também afeta como eu vejo o amor atualmente. Você não tem culpa disso e eu também não. É só um fato a ser lidado. Tenho síndrome de grandeza, se assim posso dizer. Eu quero ser ainda maior do que eu sou porque eu sei que eu tenho a capacidade para ser sempre meu melhor ângulo e crescer com tudo à minha volta. Já lidei com pessoas que faziam demais e outras que faziam de menos. Hoje em dia, eu não espero nada menos do que eu mereço porque eu sei que é o que todo mundo devia fazer. Eu sou o suficiente e você também. Somos duas pessoas com caminhos se cruzando e se não for para acrescentar, é melhor deixar esses encontros para outra vida. Com o tempo,
Aprendemos que temos tempo e ele não é tão infinito quanto pensamos. Não vou insistir em coisas que não são pra ser naquele momento. E eu quero que você saiba que eu vim de uma família conturbada. Isso faz parte do meu crescimento, como algumas crises de identidade ano em ano para me redescobrir e colocar minha cabeça e prioridades no lugar. Se eu escolher ficar com você, eu sou capaz de te dar o mundo sem pedir nada em troca. Nada além da sua reciprocidade e, caso isso esteja em falta no momento, tá tudo bem. Eu prefiro saber que eu fiz meu máximo do que me arrepender por algo que deveria ter sido feito. Quero alguém que me aprecie tanto quanto eu mesma. Vamos apreciarmos quem vai. Que saiba lidar com o meu trabalho, com minhas formas de expressão e que me acompanhe quando eu preciso. Que esteja ali pra mim, que me mostre coisas novas. Eu tenho certeza que eu tentarei ser o melhor pra fazer o mesmo. Nem sempre eu aceitei o amor. Na verdade, eu neguei e odiava a ideia de me sentir à mercê dos sentimentos. Aprendendo a lidar com isso hoje, eu até gosto do interesse profundo que isso pode trazer. Eu tenho uma personalidade forte. E eu vou lutar internamente para dar meu braço a torcer, porque eu aprendi que a felicidade é muito mais importante do que o ego. Talvez deva ser importante também eu ressaltar o fato de que você nunca vai me conhecer. Como eu também não vou te conhecer e nós nunca realmente vamos conhecer alguém 100% além de nós mesmos. Tudo que vemos de uma outra pessoa são as próprias percepções, ilusões e imagem que criamos dela. Por favor, fala comigo. Não guarde seus sentimentos quando as coisas ficarem difíceis, porque eu não posso prever eles. Eu preciso que fale, que transborde, preciso te entender quando eu não souber o que se passa aí dentro. Provavelmente você seja apenas outra pessoa passando pela minha vida e tá tudo bem. Espero que tenha aprendido algo nesse ciclo. Espero que eu possa ter significado algo até lá e que eu te inspire. Visto que eu claramente vou escrever sobre você também. Não confunda o que a gente teve com uma fantasia. Eu gosto de viver momentos reais e um término não define isso. As pessoas vêm e vão. Foi mais uma e você também. O famoso caso da menina que sempre dava conselhos, mas nunca era ouvida. Nunca era ouvida por si, por seus próprios problemas e sempre se alugou para quem quisesse, justamente porque sempre tentava salvar a pátria e acreditava que todos precisavam de uma psicóloga. Mas quando se tratava dela, as pessoas estavam cansadas demais e o relógio já chamava para dormir. Ela poderia ter tempo para todos, embora ninguém realmente fazia diferente quando era o contrário. Ela dorme cheia de si, transbordando em palavras e pontos de vista não compartilhados, espalhando eles por um livro para se sentir entendida por outro alguém no futuro. Todos precisam ser ouvidos e ela não merecia isso. Absorvia tanto do mundo que passava pela arte. Mas não importa o quanto amava a arte nunca amaria de volta. Porque a falta de mutualismo também inspira. Saturada de aturar, sentindo as vezes pulsarem sem parar. Só penso em não pensar, sustentando o mundo, temendo não aguentar, sem parar de sonhar, sussurrando que tudo vai passar. Meu nome é Amanda Grilli, eu sou escritora e criadora desse projeto, lembrando que todos os textos são do livro chamado O Vazio Também Transborda e editado pelo Edson Amaru. Muito obrigada, vejo vocês em breve.